A paz do Senhor Jesus! Eu quero dividir com você uma experiência que eu tive na minha vida. Perto da minha casa morava uma senhora, eu falo morava porque ela já faleceu, ela tinha quase 90 anos, o nome dela era Dona Terezinha. E essa senhora, ela gostava de viajar para São Paulo, para Minas Gerais, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e ela precisava da gratuidade para viajar de ônibus. Então, na época, a gente tinha que ir lá na rodoviária Novo Rio, que é a rodoviária aqui do Rio de Janeiro, no guichê da empresa, marcar, levava o documento dela e um documento do INSS e marcava a viagem, a gratuidade. E uma vez ela me pediu esse favor, se eu podia ir lá para ela. Eu falei, posso. Aí ela me dava o dinheiro da passagem, eu ia lá, marcava. E depois, quando era o dia dela viajar, eu ia lá, levava ela e voltava para casa. Essa senhorinha, ela ganhava uma pensão de mais de 3 mil reais. E ela gastava a pensão com os filhos e netos, e até bisnetos. Olha, a coisa era tão séria. Ela falou uma vez para mim que ela comprava fiado na padaria aqui perto de casa, que o dono conhecia ela, que ela pagava quase R$ 1.000 todo mês de padaria. E eu não duvidei dela. Mas um dia Deus permitiu que eu estivesse na padaria, ela chegou e eu vi ela falando com o dono, falando, posso pegar isso ou aquilo? E o dono falou para ela, e eu ouvi, ninguém me contou. Dona Terezinha, a senhora já está devendo R$ 900. Eu só posso liberar o crédito da senhora de novo depois que a senhora pagar. E ela sempre pagou direitinho. E ali eu pude ver. Ela me dizia, olha, eu devo na farmácia, é fralda pro meu bisneto, eu devo na padaria, eu devo não sei aonde. Quer dizer, os 3 mil e poucos reais dela, uma pequena parte ela usava com ela mesma. Graças a Deus era uma senhora, não tomava aquele montão de remédio, andava. E um dia ela pediu para um neto, parece, ir marcar a viagem dela. Vai lá para mim na rodoviária marcar. E como eu já tinha feito favor para ela uma vez, e a família dela ficou sabendo, o neto dela falou para ela assim, pede o pastor para ir, no caso eu. Eu não sou pastor, sou presbítero, mas assim ele chamou. Né? Pede o pastor para ir lá. E ela veio me pedir, me contou esse acontecido. E Deus ali me ensinou uma coisa. A obrigação de fazer isso por ela era do filho, era do neto, era obrigação. Ainda mais que eles pegavam o dinheiro dela praticamente todo. Ela comprava fralda pro bisneto. O neto falava, vó, meu filho tá sem fralda, pega lá para mim na farmácia. Eu não sei se... Ela nunca reclamou de mim, para mim que apanhava deles. Não sei se ela tinha medo deles, eu não sei. Sei que ela fazia. Então, na hora de ajudar ela, ninguém queria ajudar. Aí mandava eu ajudar. E Deus foi falando comigo. A obrigação era deles. Mas se eles não fazem o que é obrigação deles, você não deixe de fazer a sua obrigação. Você não é da família dela, mas você é cristão. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para amar. Quem devia fazer não faz, mas não é por isso que você vai abrir mão da sua responsabilidade como servo de Deus. E eu ia lá toda vez. Marcava a passagem, chegava o dia da viagem, ela pegava o dinheiro, vamos lá. Eu levava ela pagava a minha passagem, deixava ela no guichê de embarque, né? No local de espera e voltava para minha casa. Graças a Deus fiz isso por ela muitas vezes. Então o que eu quero te dizer com essa experiência? Talvez tem pessoas que deveriam fazer certas coisas por outras pessoas e não estão fazendo. Mas se você olhar para isso e deixar de ajudar, você também peca. Tiago 4,17 diz, se alguém sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Um exemplo, às vezes tem uma família próxima à nossa igreja, que o pai, o chefe da família, não está trabalhando e às vezes porque não quer trabalhar. Às vezes é um camarada preguiçoso. Só que a esposa dele não tem culpa. Só que aquela criança que ele tem dentro de casa não tem culpa. E às vezes Deus está tocando no nosso coração para ela levar um mantimento, um dinheirinho para comprar alguma coisa. E a gente fala, eu não, quem tem que cuidar da família é o marido. Realmente, a responsabilidade é dele.
Mas já que ele não está fazendo o que é dele, você vai abrir mão de fazer o que Deus mandou? É isso? Você vai deixar de ser um cristão? Ah, irmão, mas se eu levar lá uma comida para a mulher dele, ele vai comer. Infelizmente, isso vai acontecer. Eu, quando não estava na igreja, há muitos anos atrás, e eu gastava meu dinheiro, às vezes, na mesa de jogo, às vezes eu chegava em casa, tinha carne para comer. E eu não tinha comprado carne. Eu falei, de onde veio essa carne? E quando eu perguntava à minha esposa, na época, ela dizia, o meu pastor me deu. Eu merecia comer? Não. O pastor sabia que eu ia comer, não tinha como me impedir de comer. Eu merecia comer? Claro que não. Mas ele não sacrificou meus filhos na época e minha esposa por causa dos meus erros. Ele abençoava eles, não a mim, mas eu acabava comendo. Então, às vezes, falta essa maturidade em muitos cristãos, essa sensibilidade. Ah, mas Paulo falou que ele não quer trabalhar, não coma. Sim, homens que viviam a vida dissoluta. Mas será que se Paulo visse a mulher desse homem passando fome, Paulo ia negar ajuda porque o marido é um sem vergonha? Você acha que Paulo ia fazer isso? Então, não abra mão da sua responsabilidade como cristão. Seria responsabilidade dos governos cuidar dos moradores de rua. São tantos impostos que nós pagamos no nosso país, mas porque o governo não faz isso, você vai deixar de ajudar? Graças a Deus, Deus tem levantado um povo que se compadece do morador de rua. A gente não está trocando o evangelho por uma sopa, por uma quentinha, um prato de comida, um pão com um café, não. A gente quer que eles aceitem a Jesus, porque essa é a maior das vitórias. E Jesus vai cuidar deles. Mas a gente está fazendo algo que é bíblico, cuidar dos necessitados. Então, é nossa obrigação como cristão. Nós estamos vendo nas igrejas que estão mais preocupados com o templo, com a edificação, do que com as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar do templo, né, digamos assim, onde nós nos reunimos, questão de segurança, né, obras que são realmente necessárias, mas tem coisa que é luxo, tem coisa que é desnecessário. Todo ano, às vezes, toda hora troca aquela cortina, enquanto isso dentro da mesma congregação tem pessoas com aluguel atrasado, pessoas que não têm nada na mesa para comer. E a gente está mais preocupado com a cortina, trocar o piso, do que ajudar um irmão que está conosco. A igreja primitiva não tinha essa visão. A prioridade, tudo bem, que lá eles tinham o templo de Jerusalém e se reuniam nas casas. Mas a prioridade deles era cuidar da igreja, de cada um. A Bíblia vai dizer em Atos que não tinha entre eles necessitado algum. E o povo era pobre, porque Israel, no tempo bíblico, era um povo que estava sob o poderio de Roma. Mas eles se preocupavam um com o outro de verdade. Por isso Paulo também escreve, Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Hoje em dia falta essa sensibilidade muitas das vezes na igreja. A gente realmente chorar. Mas não é apenas chorar. Se tem algo ao meu alcance que eu possa fazer para estancar esse choro, Deus espera isso de mim. Até porque a fé sem as obras é morta. E Tiago fala isso, você vê o seu irmão em necessidade de alimento, de vestimento, você fala, vai em paz, e não fizer nada por ele, cadê a sua obra aí? Que fé é essa que você tem? Que a fé sem as obras é morta. Então não deixe de fazer aquilo que Deus espera de você, porque quem tinha obrigação de fazer não faz. Deus te abençoe.